Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui para dar algumas diquinhas para os pais de plantão que estão tendo dificuldades de colocar a criança para dormir. E dormir é um aprendizado. Os pais têm muita dificuldade de entender que a criança, para ela conseguir dormir, ela precisa aprender, não é uma coisa natural. A gente não nasce já sabendo se acalmar e já sabendo cair no sono. A gente aprende e a gente desenvolve essa habilidade ao longo do tempo, com o passar do tempo. E para que a gente possa aprender uma habilidade, a gente precisa praticar. Se a gente começa a interferir muito no sono da criança, se a gente começa a dar muito auxílio para essa criança dormir, ela acaba não conseguindo fazer sozinha, ela se torna dependente da nossa presença, dependente do nosso do nosso estímulo para que ela consiga dormir. Então, eu trabalho com muitas famílias que acabam tendo muita dificuldade, porque você tenta estabelecer, nesses primeiros meses, né, as mães sabem, os pais sabem que eles vão ter que dedicar muito tempo para a criança, e acaba dedicando e oferecendo mais do que o necessário, não desenvolvem essas habilidades, por exemplo, a habilidade do sono, da criança se acalmar e dormir sozinha, e acaba ocasionando de que vira uma bola de neve, e depois a criança cresce e os pais ficam exaustos e muito frustrados porque não conseguem colocar a criança para dormir. Essa criança começa a chorar muito, ela fica muito desesperada e é um sofrimento para todo mundo. Então, se você tem alguém conhecido, algum amigo que tem um bebezinho pequenininho, já manda esse vídeo, já indica para eles. Se você tem alguém que está passando por alguma dificuldade de sono, eu entendo você, eu sei como é que é, eu já vivi, eu já trabalhei com muitas famílias que passam por esse processo. Não é fácil, mas existe luz no fim do túnel, é possível conseguir sim, e a criança, ela precisa aprender a dormir, então entenda que é uma habilidade. Esse é o primeiro passo. Se você não entende que é uma habilidade, você acha que você está judiando da criança. A gente não está judiando da criança e a gente não quer chegar nesse ponto. A gente quer que essa criança aprenda a dormir desde bebezinha. Por isso que eu digo, aquela história, né, é cedo que se torce o pepino, é cedo que se torce o pepino mesmo. A gente tem que treinar essa criança desde pequenininha. Não é nem treinar, a gente tem que acostumar, ensinar essa criança a desenvolver essa habilidade desde pequenininha para que ela possa dormir com tranquilidade. Uma criança que dorme tranquila é uma criança que se desenvolve bem, é uma criança feliz. Uma criança que não dorme bem, que desenvolve um apego, uma necessidade de você ter que fazer ela dormir, se ela acorda, ela chama por você, ela fica insegura, ela fica instável, ela fica chorosa, ela fica mais irritadiça. Então, quando eu passo essas dicas, eu estou passando essas dicas para vocês entenderem que é o melhor para a criança a longo prazo. Tá? Então a gente precisa saber que a educação da criança, ela é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Então a gente tem que persistir ali, a gente tem que ter em vista o final, a linha de chegada lá na frente. A gente não pode só querer resolver o que está na minha frente agora. Nossa, essa criança tá chorando, ou ela tá querendo dormir, eu preciso fazer ela dormir de qualquer jeito, ela tem que dormir rápido, né? A gente tem essa ânsia de, tem que acabar logo. Nossa, tá muito cansada, vou botar tudo. Não, a gente tem que ajudar essa criança e entender essa criança na necessidade dela e a dar um suporte para que ela possa ter o que ela precisa. Mas nem sempre o que ela precisa é o que ela quer, tá? Então, quando a gente se fala de sono, isso é um ponto muito importante para se saber. Agora vão algumas dicas. Começando desde pequenininho, desde bebezinho. Dica número 1, tem a rotina. Criança precisa ter uma rotina muito clara e uma sequência muito lógica de acontecimentos. Então, quando você vai fazer, principalmente a rotina do sono à noite, mas você também pode ter uma rotina para soneca, é ideal que você tente já, desde bebezinho, você começar a identificar quais são os horários que essa criança, ela dorme, ela costuma ficar cansada, ela começa a mostrar irritação. Eu sempre sugiro para os pais que eles tenham um caderno para anotar e para registrar. Então, o bebê é recém-nascido, quando foi que ele mamou, quando foi que ele dormiu, quanto tempo ele dormiu, que horas que ele acordou, quando que foi que ele fez cocô, quando foi que ela fez xixi. Por quê? Porque normalmente o nosso corpo, ele tem um ciclo biológico. O nosso corpo, ele tem uma certa previsibilidade. E com o passar do tempo, se a gente começa a anotar e a gente começa a olhar essa anotação, a gente consegue identificar alguns padrões. Ao identificar esses padrões, a gente consegue ajustar uma rotina para o bebê que está
próximo daquilo que o corpo dela já está estabelecido. Então tem bebês que eles gostam de dormir muito cedo, então tem famílias que lá para 5, 6 horas da tarde eles já estão começando a rotina da noite. E tem bebês que eles naturalmente gostam de dormir um pouco mais tarde, então essa rotina vai começar lá para 7 horas da noite. Eu não recomendo, mesmo que o bebê tenha uma rotina um pouco mais tarde, que você prolongue muito, não deixa passar das 9 da noite para botar essa criança na cama, tá? Tenta puxar para no máximo 9 da noite essa criança estar na cama e estar dormindo. Isso porque nas pesquisas mostram que o nosso cérebro ele descansa melhor nesse período da noite, né? E é onde os hormônios vão produzir, onde o nosso corpo vai descansar melhor. Então a criança ela precisa entrar ali às 9 horas para dar tempo dela relaxar o corpo, entrar no sono profundo dentro dessa janela para poder acordar no dia seguinte descansada. Então é isso que eu recomendo. Tenha uma rotina muito certa, uma sequência de eventos muito claros, e aí você estabelece e repete isso todos os dias, porque é na repetição que a criança vai conseguir se acalmar e ela vai entender o que está acontecendo com ela, mesmo antes que ela saiba falar, mesmo antes que ela saiba expressar até aquilo. Então a gente ter uma certa previsibilidade na rotina e um certo padrão de acontecimento, tá bom? Você tendo uma rotina, tendo uma sequência lógica de acontecimentos aí, tentar escurecer o quarto e colocar essa criança na cama para que ela adormeça. Não fica chacoalhando, não fica batendo, não fica ali, deixa a criança e vê se ela consegue se acalmar. Quanto mais cedo o bebê se acalma e dorme sozinho, aprende a dormir sozinho, melhor é, e ele vai carregar isso, essa experiência para a vida inteira dele. Tá bom? Agora, digamos que você não fez esse padrão. Então, você vai oferecer a ajuda necessária que essa criança precisa. Às vezes, a criança só precisa da nossa mão. Às vezes, ela só precisa da nossa presença de olhinho fechado do lado dela. Às vezes, ela precisa que a gente bata um pouquinho nas costinhas dela ali, fazendo acalmando ela. Tá? Então você vai ver o que você pode oferecer para essa criança, e tem criança, principalmente as mais velhas, que não estão acostumadas com esse padrão e que a gente está reeducando elas, talvez elas precisem que você deite do lado delas e que você fique ali junto com elas, pertinho delas, bem quietinha, bem calminha, respirando, para que ela se acalme. Então, fazer somente o que a criança precisa e não mais do que isso. Não pega a criança no colo, não chacoalha essa criança, não balança essa criança, não canta música, e também tentar evitar. Eu sei que com o bebê pequenininho, muitas vezes ele adormece no peito, não tem problema, mas não tentar fazer isso como um padrão, estabelecer esse padrão. Ela só dorme se ela mamar. Isso não é legal. Então não tem problema nenhum o bebê dormir mamando e a gente colocar ele na caminha dele, a gente fazer a transição, ou no meio da noite você pegar, dar uma mamar e depois retornar essa criança já sonolenta ou já dormindo na cama, não tem problema nenhum, mas o que tem problema é essa criança só conseguir dormir se ela estiver no peito. Aí é um problema, porque a gente não tá ensinando essa criança a se acalmar, a se auto-colocar para dormir. Faz sentido? Eu espero que sim. Então, outra dica para vocês é usar o white noise. Como a criança estava dentro do nosso útero, dentro da barriga, ela ouvia muito barulho. Era a nossa digestão, era o nosso batimento cardíaco, é muita coisa acontecendo. Então, a criança, ela gosta de um som alto. E a criança, ela não gosta de som estalado, de som de repente. Então, às vezes, um crack do caminhar que você tem ali no chão, que é aquele chão de madeira que ou às vezes uma porta que bateu, ou um cachorro que latiu do outro lado, assusta a criança acorda e ela acorda muito assustada, muito desesperada, eles não gostam de barulho, tipo, único, assim, tá, né? Então, o barulho branco, o white noise, ele ajuda nesse sentido, porque ele cobre um pouco dos outros barulhos. Então, se tem um barulhinho assim que vem meio sem querer, que poderia ter despertado a criança, com o barulho branco, ela não vai despertar. Com o barulho branco, ela consegue dormir com tranquilidade. E as crianças, elas se acalmam ouvindo aquele barulho, porque de alguma forma traz para elas uma lembrança e uma memória de quando elas estavam no útero. Então, é um som muito agradável para a criança. Pode colocar ali a maquininha, ou pode colocar no próprio tablet, em algum lugar que tenha ali o barulho branco, tá bom?
Outra coisa que você pode usar de recurso é você começar a estabelecer, né, a diferença do dia para a noite. Então, quando é à noite, com essa criança a gente não vai conversar, a gente não vai interagir, a gente não vai nem olhar no olho, tá? Então, a criança acordou, você pega, dá uma mamá, você faz uma troca se você precisar fazer. Se não precisar fazer troca, não tem problema, hoje as fraldas elas aguentam bastante. Se não for um cocô, se for assim, pode deixar pela noite toda para você trocar no dia seguinte. O quanto menos a gente manipular nessa criança, quanto menos a gente mexer nessa criança durante a noite, melhor ela vai conseguir aprender a voltar a dormir. Dito isso, é ideal que nos primeiros meses essa criança esteja no quarto com a mãe. Por quê? Porque ela vai despertar algumas vezes durante a noite, ela vai fazer uns barulhinhos e a gente tem que observar essa criança. Então, não necessariamente a criança começou a fazer um barulho, você vai pegar ela no colo e você vai dar o peito, ou você vai. Então, o que eu aconselho você a fazer? É parar e esperar. É observar um pouquinho. Então você vai analisar. Será que ela só está dormindo? Será que ela está sonhando? Será que ela está tentando se acalmar e ela vai chegar lá? Deixa eu ver se ela vai conseguir. Porque é normal a gente fazer barulho durante a noite também. Então, eventualmente, a criança faz... mas ela está dormindo. A gente olha o olhinho dela está fechado, ela está normal, ela está dormindo, ela só está mexendo. Às vezes uns gases que estão presos, então ela dá uma mexidinha, ela dá uma gemidinha, mas aí soltou, pronto, acabou. Então, a gente ter esse olhar de ter um cuidado de entender o que está acontecendo antes de pegar essa criança. Agora, a criança está reclamando, ela está me pedindo, ela tá parecendo, né, que não está bem, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a mãozinha, vou tentar acalmar ela. Shhh. Posso bater ali nela, falar, tá tudo bem, tô aqui, hora de dormir. E aí a gente vai acalmar essa criança. Ou a gente pode, de fato, ver, né, se for os primeiros meses, essa criança já tiver dado ali 3 horas espaçadas quase da última mamada, enfim, ou dependendo do padrão dessa criança, ver qual é o padrão, ela mama durante a noite 4 em 4, enfim, se ela deu já um tempo e você acha que ela tá querendo mamar, e você pega, dá o mamar e devolve na caminha e deixa ela bem quietinha, sem acender luz, sem muito estímulo, sem conversar, só ali com ela. Se você quiser fazer um carinho, pode fazer, mas tentar ao máximo possível diferenciar do estímulo noturno para o estímulo diurno. Por quê? Porque aí durante o dia a gente vai interagir intensamente com essa criança. Você vai olhar no olho, você vai conversar, você vai contar para ela o que você está fazendo, você vai trocar, você vai explicar, você vai pedir a colaboração dela, me dá o seu pezinho, me dá a mãozinha, deixa eu ver tal coisa. Então a gente trazer essa diferença muito grande de uma hora para a outra, tá? Outra coisa, conversa com a criança. Se você nota que a criança está tendo algum problema, se a criança está tendo alguma dificuldade, gente, conversa com a criança. Às vezes as pessoas não têm esse clique tão simples de falar para a criança. Eu notei que você acordou 3 vezes, você precisa de alguma coisa, você estava com frio, você está com sono, principalmente com criança maior, né? Ou o que está acontecendo? Você quer ir no banheiro, você está com sede? A gente simplesmente fica tentando adivinhar o que a criança quer e a gente esquece de perguntar para ela. Ou a gente esquece de falar com ela, de explicar para ela, falar, olha, à noite é a hora de dormir, à noite a gente fica na nossa caminha, à noite eu também preciso descansar, então você dorme lá, eu durmo aqui, eu tô pertinho de você, se você precisar de alguma coisa você me chama, mas a gente tem que tentar dormir, enfim, e ir explicando para a criança, e mostrando para ela qual é a sua expectativa. Então, aí estão algumas dicas de ouro para você que quer ajudar a criança a dormir sozinha. Lembre-se que é importante que a criança desenvolva essa capacidade de se acalmar, tá bom? Se você ainda precisa de alguma ajuda, se você tem alguma dificuldade, quer saber mais, quer ter um acompanhamento mais próximo, me contata e a gente pode conversar, pode marcar uma consultoria para entender um pouco melhor o que está acontecendo, porque muitas vezes o sono, ele é sintoma, né? O sono ruim, ele é sintoma de outras coisas que estão acontecendo durante o dia. Então, quando eu trabalho com as famílias, eu sempre busco entender como está a vida dessa criança em termos global, como que é o dia dela, como é a alimentação dela, como que é a rotina dela, como que é a interação que ela tem com a família, e, enfim, aí a gente vai estruturar tudo isso para a gente poder refletir na noite, tá bom? Mas eu deixo aí algumas das dicas de ouro que eu espero que possa ajudar vocês, e tendo qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode me contatar. De novo, aciona o sininho, manda para um colega, curte o nosso vídeo e entra para conhecer um pouco mais sobre os planos de assinatura do Vila Montessori para pais e para escolas. Um abraço e até a próxima!